Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Josué. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre História da África. Na primeira aula a gente estudou um pouco sobre o território, sobre a diversidade cultural da África, sobre os seus problemas sociais, como miséria e baixo índice de desenvolvimento humano. Estudamos um pouco sobre alguns países e as divisões da África, e sobre a colonização que tantos problemas trouxe a esse belo continente. Hoje nós continuaremos a aula, mas um pouco mais focado na história deste tão importante e tão grande continente. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem papel, caneta, lápis, borracha, lápis de cor, enfim, o material necessário. Vamos lá? A África... vocês já voltaram com papel, caneta, lápis, etc? Muito bem, então vamos começar a nossa aula. A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado pelos seres humanos, como eu falei na aula anterior. Nele foram encontrados diversos fósseis. Fósseis são resquícios de seres, plantas, animais, que foram preservados partes dos seus ossos ou de algum tipo de material orgânico, biológico, partes do corpo ou de plantas desses animais, que comprovam que essa teoria e também possibilita o estudo da evolução humana. O estudo da evolução humana é algo que a gente pode estudar um pouco mais para frente. Estima-se que a porção do norte do continente seja a mais antiga do mundo. O norte, se olhando em um mapa, é sempre a parte de cima deste mapa, na qual estabeleceu os povos egípcios. Pessoal, os povos egípcios são aqueles muito antigos que viveram ali próximo a um rio muito conhecido na África, que é chamado Rio Nilo. Esses povos se desenvolveram e ficaram muito ricos e muito grandes, tanto em poder de armas, de exército, como de tecnologia e de desenvolvimento humano. Mas isso há muitos anos atrás. O continente foi colonizado por povos europeus, como espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo pelos europeus, a fim de realizarem trabalho escravo. Pessoal, essa é uma marca muito importante e também muito triste da história da África. Países que o colonizaram, aprisionaram certas pessoas e levaram elas para fazerem trabalhos forçados como escravos em outros países. O trabalho escravo é um trabalho não remunerado, onde as pessoas permanecem ligadas ao seu senhor, ou, de fato, seu dono. Não tem liberdade, mantém-se presa com o único intuito de trabalhar, apenas por um lugar para dormir e comer. É uma história triste, mas aconteceu no Brasil até o ano de 1888, quando foi abolida a escravidão no Brasil. Assim, a África foi dividida ao longo de sua colonização, segundo os interesses dos colonizadores, que ignoraram a realidade e a identidade dos povos, agrupando-os em tribos com disparidades culturais, diferenças culturais. Foi após a Segunda Grande Guerra Mundial, que as colônias africanas iniciaram seu processo de liberdade ou de independência.
ou seja, de expulsar os seus colonizadores, que a gente já aprendeu o que é na aula passada, e reivindicar, lutar, buscar a liberdade, a autonomia, autogovernar-se, governar-se a si mesmo, dentro dos seus próprios países. Contudo, o continente ainda vive diversos conflitos, ou seja, guerras, brigas territoriais, religiosas, de cunho cultural. Agora, já que a gente entendeu um pouquinho da história da África, eu peço que vocês peguem papel e lápis, busquem aí nos seus computadores, na internet, a diversidade cultural da África. Quero que vocês procurem roupas típicas africanas, comidas típicas africanas, e todo tipo de diversidade que você pode encontrar, religiosa também, e desenhar no seu caderno. Você pode desenhar roupas típicas, geralmente muito coloridas e bonitas. Podem escrever alguns pratos que são muito populares e gostosos na África. Tudo bem? É um trabalho de casa. Vamos agora falar um pouco sobre a população e o idioma dos países da África. A população e idiomas vivem num continente de mais de 1 bilhão de habitantes. No entanto, apesar do alto contingente, ou seja, apesar do número de pessoas, a África apresenta distribuição desigual da população. Tem muitas pessoas em áreas pequenas e poucas pessoas em áreas grandes, devido às condições geográficas que desfavorecem a ocupação das áreas. Ou seja, tem locais que vivem poucas gentes por causa de poucos recursos, poucas chuvas, poucas oportunidades de emprego, clima muito ruim para plantar, para colher, para criar animais. As pessoas acabam se aglomerando em pequenas faixas de terras que são férteis, ou seja, próprias para produzir comida ou criar animais. O continente africano convive com grandes problemas de ordem social, ou seja, as pessoas de lá têm grandes problemas com saúde, educação e até acesso ao que é mais elementar, comida, água, muito parecido com algumas partes mais secas e mais pobres do Nordeste, ou seja, do nosso conhecido Ceará, por exemplo. Muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento humano, que já foi explicado. Grande parte da população de alguns países convive com baixa qualidade de vida, fome e também miséria. As taxas de natalidade e de mortalidade, ou seja, as taxas de pessoas que nascem e de pessoas que morrem, são muito altas, enquanto a expectativa de vida é muito baixa. Expectativa é o que a pessoa espera viver. Lá é muito baixa. Se aqui é por volta dos 70 anos, lá as pessoas vivem até por volta dos 50, até vezes menos, quando se trata de perspectiva de vida. Há uma grande diversidade cultural no continente, o qual possui várias etnias, que eu já expliquei para vocês, que é diferenças de povos, tradições, religiões e até línguas. Além das milhares de línguas africanas, falam-se em línguas trazidas pelos colonizadores, francês, holandês e até mesmo o português. Países como Cabo Verde e Angola são países que falam a nossa língua, português, porque foram colonizados por portugueses. Além das milhares de línguas africanas, fala-se línguas trazidas por colonizadores como francês, o inglês e o português. Essa última é falada em 5 grandes países, dentre eles os países que mencionei. O clima da África é bastante diverso por causa da sua grande extensão. Em termos climáticos, é plural. Podemos encontrar áreas com predomínio do clima
quentes, alguns um pouco mais frios, alguns muito parecidos com o Brasil também. Assim como há também regiões de muito deserto. O clima é registrado na região ocidental como tropical, na região central e sul desértico, e na região setentrional, assim como tem um clima um pouco mais ameno. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre história da África. Até a próxima!